Hello, students! Nice to see you. E aí, pessoal, que bom ver vocês. Vamos lá para mais uma aula. Para a aula de hoje, vocês vão usar o livro 2, tá legal? Então, lá no livro 2, capítulo 22, nós vamos falar sobre os pronomes indefinidos, tá? Então, no capítulo 22, nós vamos dividir em duas partes, combinado? Então, a primeira parte é essa, que nós vamos falar sobre os pronomes indefinidos. Olhem aqui. So we have, então nós temos some, something, somewhere, someone e somebody. Além da tradução, nós precisamos identificar em que situações que nós usamos estes pronomes, tá legal? Então, por exemplo, a tradução de some, algum, alguma, alguns e algumas. Something, alguma coisa. Somewhere, algum lugar. Someone e somebody, os dois têm a mesma tradução, tá? Os dois significam alguém. Tem alguma regra para eles? Não. Você pode usar qualquer um dos dois. É a sua preferência. Então, você pode usar someone ou somebody nas mesmas regras, porém, é a tua escolha que você vai definir, tá legal? Então, estes pronomes indefinidos, eles são usados em quais situações? Nós vamos usar em frases que sejam afirmativas, alright? I have some friends. Eu tenho alguns amigos, tá? I have some friends. Por que você usou some? Porque essa daqui ela é uma frase afirmativa, alright? They bought something yesterday. Eles compraram alguma coisa ontem. O que aconteceu? Usei something, porque aqui também eu tenho uma frase afirmativa. Then we have, they went somewhere last night. Olha lá, eles foram em algum lugar ontem à noite. Todos estes pronomes aqui infinitivos que nós usamos foram usados porque todas essas situações eram frases afirmativas, ok? Segunda situação em que nós usamos some e seus compostos. A segunda situação é em oferecimentos ou informações. Então, o que vai acontecer? Aqui, a frase ela vai ser interrogativa. Mas, por que eu posso usar some nessa interrogativa? Porque você vai estar oferecendo alguma coisa ou pedindo informação. Combinado? Então, nós temos lá, could you give me some information, please? Você poderia me dar algumas informações, por favor? Lembrem-se que information é um substantivo que é sempre utilizado no singular, ele tem só essa escrita e ele vai ser singular e plural, tá legal? Olha lá, é uma interrogativa, porém você está pedindo informações. Would you like some cookies? Você gostaria de algumas bolachas? Would you like some cookies? Por que você usou some? Você está pedindo, não é? Ou seja, você está oferecendo. Would you like some? Você gostaria? Fácil até aqui? Então, recapitulando, memorizando lá, students. Some, something, somewhere, someone, somebody. Usamos sempre em frases afirmativas. Frases de oferecimento ou ainda pedidos de informações. Fechou? Then we have any. Olha lá. Any, anything, anywhere, anyone, anybody. Então, o que acontece? Aqui nós vamos precisar um pouquinho mais de atenção e ele tem mais traduções para cada uma dessas palavras. Look. Any, algum, nenhum ou qualquer.
Anything, alguma coisa, nada ou qualquer coisa. Anywhere, algum lugar, nenhum lugar, qualquer lugar. Anyone e anybody, mesma situação. Nós temos duas formas de escritas, porém, os dois são usados nas mesmas situações. Tudo depende de você, tá? Anyone e anybody pode ser, tem as traduções de alguém, ninguém, qualquer um. E quais são as formas de uso? Nós usamos em frases negativas com auxiliar negativo ou palavras negativas. Então, você pode encontrar don't, você pode encontrar never, não é auxiliar, mas never ela é uma palavra negativa. Você pode encontrar is not, isn't, can't, tá? Todas com ideia de negação. Então, você tem aqui palavras negativas, nós vamos usar any e seus compostos. Lembrem-se assim, na língua inglesa, qualquer conteúdo, você nunca vai ter duas palavras com a mesma função, alright? Então, aqui você já tem, olha lá, o don't, e aí você não vai poder ter outra palavra negativa. So we have students, então olhem lá. Any e seus compostos nós usaremos em frases que são negativas, tá? Com auxiliar negativo ou ainda palavras negativas. Don't, never, is not, can't. Então, any posso usar com situações, com palavras negativas. I don't have an idea. Ó, tenho don't, eu usei. Any, eu não tenho nenhuma ideia. Por que você usou any? Porque aqui o nosso auxiliar negativo. Then we have, she didn't buy anything yesterday. Anything, nada. Olha lá. Ela não comprou nada ontem. Por que você usou anything? Porque nós temos auxiliar negativo, tá? He never says any word. O que nós usamos aqui? Any, tá? Ali nós usamos o any, por quê? Porque eu tenho never, que é uma palavra negativa. Ele nunca diz nenhuma palavra, ok? Any junto com palavras negativas. E além disso, usamos any e seus compostos também em frases que sejam interrogativas. Todos os tipos de frases que vocês vão usar, desde que sejam interrogativas, nós vamos usar any e seus compostos. So we have anywhere. Ó, did you go anywhere last night? Você foi a algum lugar ontem à noite? Por que você usou any? A minha frase, ela é interrogativa. Does she know anyone here? Ela conhece alguém aqui? Por que nós usamos anyone? Porque aqui a nossa frase, ela é interrogativa. Fácil? E aqui, any com a ideia de qualquer. Look. They can take any book there. Eles podem pegar qualquer livro lá. Então, o any, na afirmativa, ele vai ter a tradução de qualquer. Fácil? E, para terminar nossos pronomes indefinidos, nós temos no e seus compostos. Olhem só. No, nenhum. No one ou nobody, ninguém. Nothing, nada. Nowhere, nenhum lugar, tá? Então, aqui vocês já perceberam
que estes compostos, no e seus compostos, eles já são palavras negativas, tá? E aí entra aquela regrinha de que eu não tenho, em nenhum tipo de frase, duas palavras com a mesma função. Então, quando nós vamos usar no e seus compostos? Em frases com sentido negativo. Você não pode aqui ter palavras negativas. A frase vai ter o sentido negativo. No nosso caso, que nós temos daí sempre compreensões de textos, o que você vai observar? O que está escrito antes, o que está depois. Então, você vai ter a ideia de contexto, tá legal? Look, I have no idea. Não tenho a mínima ideia, não tenho nenhuma ideia. Você usou no, porque aqui eu não tenho nenhuma outra palavra negativa. Olhem o contexto dessa. She's hungry. Ela está com fome. She ate nothing for lunch. Ela está com fome, ela está faminta. Ela não comeu nada no almoço. Olha lá, não comeu nada. Olha que forma diferente, ó. She ate nothing. Posso dizer a mesma coisa escrito de outra forma? Posso. Dê uma olhadinha aqui comigo nessa frase aqui, usando o N. A mesma frase você poderia dizer assim, ó. She didn't eat anything for lunch. Então, olha lá, o que aconteceu? Aqui você usou anything, porque você tem o auxiliar negativo, tá bom? Então, ela não comeu nada no almoço. Porém, uma outra forma para você dizer é essa daqui. She ate nothing for lunch, alright? E conforme nós vimos aqui, students, vocês podem perceber que os pronomes indefinidos, eles estão constantemente em letras de músicas, não é verdade? Então, bora lá para vocês resolverem textos no livro 2, lá na page 56 and 55. 55 e 56. Combinado? Fiquem bem, até nossa próxima aula.